Oi, gente. Mais uma vez aqui, né? Então, esse vídeo ainda continua, né, sobre o conteúdo da variação linguística para vocês. Então, assim, a gente vai dar uma revisada no conteúdo, tá? Porque aqui eu trouxe também outra letra de canção, tá? Que ainda é conteúdo dessa semana. Então, eu trouxe uma letra de canção, onde fica bem visível o conteúdo da variação linguística. Tem algumas questões nesse vídeo de interpretação textual da letra de canção que vocês vão responder, depois vão postar lá na plataforma, tá? Pode tirar foto do caderno, da forma que vocês vêm fazendo. As questões estão aqui nesse vídeo, tá? E esse vídeo é mais uma revisãozinha de variação linguística, ok? Então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Colocar o texto, tá? Que é uma letra de canção, uma letra de canção de Luiz Gonzaga, tá? E aí vocês vão... Deixa eu ver se eu encontro. Só um tempinho. Para aparecer os slides. Vamos lá. Ok? Então, pronto. Essa aqui é a letra de canção, certo? Então, essa letra de canção, ela, de Luiz Gonzaga, chamada Asa Branca, fica bem visível o aspecto da variação linguística, a variação linguística regional. Eu vou fazer a leitura aqui com vocês e vou mostrar os exercícios que vocês vão responder de interpretação dessa letra de canção. Obviamente, os exercícios são de interpretação, mas focam também o conteúdo da variação linguística. Então, vamos lá. Quando olhei a terra ardendo, qual a fogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse, adeus, Rosinha, guardo contigo meu coração. Então se eu disse, adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje, longe, muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo para me voltar para o meu sertão. Espero a chuva cair de novo para me voltar para o meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espiar na plantação, que eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração. Então, assim, Asa Branca é uma letra de canção de Luiz Gonzaga que retrata bem a variação linguística regional. A gente não tem problema nenhum, né, no entendimento da letra, nenhum problema que esteja relacionado à questão da variante linguística utilizada por Luiz Gonzaga. Né? Mesmo quem mora em uma região que seja diferente do Nordeste, vai conseguir compreender a variante linguística utilizada por Luiz Gonzaga, e mesmo que uma ou outra palavra no vocabulário tenha alguma dificuldade. É a língua portuguesa, todo mundo reconhece como um texto escrito em língua portuguesa, mas utilizando a variante linguística regional. No outro vídeo, eu falei que vários fatores interferem na variante linguística que nós utilizamos. Tá? A variante linguística. O que é que vai interferir na minha variante linguística que eu vou utilizar? A situação onde eu me encontro, a região onde eu moro, a minha idade, tá? O aspecto social, o aspecto econômico. Então, tudo isso vai interferir. Outro ponto que eu destaquei é que a gente não deve hierarquizar as variantes linguísticas, achar uma melhor, outra pior, dizer que Luiz Gonzaga não sabia escrever, por exemplo. Isso não deve ser considerado quando o assunto é variante linguística. A variação linguística ela é um fenômeno natural das línguas e as variantes devem ser entendidas de forma horizontal. Então, são variantes diferentes. E não uma melhor, outra pior, uma mais feia, outra mais bonita. Ok? Além desse exercício que eu vou mostrar para vocês agora, vocês vão precisar também responder os exercícios de revisão de variação linguística que vai estar lá em documento Word, na plataforma, junto com esse aqui, tá? Então, após vocês fazerem a leitura, deixa eu encontrar aqui o exercício para vocês. Pronto. Então, após vocês realizarem a leitura,
da letra de canção, aí vocês vão responder no caderno de vocês as seguintes questões. Primeira questão: como o cenário do sertão é descrito na música? 2. Qual é o tema tratado na música? 3. Poderíamos afirmar que o conteúdo expresso pelo compositor em décadas passadas se faz novo nos dias atuais? Quer dizer, esse conteúdo que ele tratou, que vocês responderam na questão 2, ele é um conteúdo que ainda a gente ele pode ser considerado atual? 4. Na sua opinião, qual o grau de escolaridade do eu lírico? A gente sabe que o eu lírico é aquela voz que fala no texto, tá? Então, o grau de escolaridade a gente consegue deduzir pela variante linguística que ele utiliza. Não confundam eu lírico com o autor de carne e osso. Uma coisa é Luiz Gonzaga, a outra coisa é a voz que fala no texto, tá? Então, qual é o grau de escolaridade do eu lírico, do texto? Qual a sua profissão? Também dá para deduzir através da variante linguística que ele utilizou. Aí as próximas questões. Retire da canção expressões típicas da linguagem popular. O que é que eu estou entendendo como linguagem popular? A linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia. Essa linguagem que a gente aprende sem precisar ir para a escola, tá? Então, aqui a gente já destaca um ponto para vocês na revisão. A linguagem coloquial, a variante coloquial, a variante do dia a dia, a variante popular, tá? É aquela que a gente aprende no convívio com a família, desde criança. E a gente não precisa ser escolarizado para aprender a variante coloquial do dia a dia. Quando a gente entra na escola, basicamente a gente entra para aprender a variante culta, padrão, formal. Tá? Então, a gente só pode exigir que uma pessoa saiba a variante formal, culta, padrão, se ela é uma pessoa escolarizada. É por isso que a gente não deve corrigir as pessoas. Por que a gente não deve corrigir as pessoas? Porque para eu falar uma determinada variante linguística, você tem que entender por que aquela pessoa está falando aquela variante linguística. Aquela pessoa mora onde? Qual é a idade daquela pessoa? Aquela pessoa viveu em qual época? Aquela pessoa faz parte de qual grupo social? Aquela pessoa tem qual nível de escolaridade? Porque tudo isso vai interferir na fala, tá? A questão 7 a gente também discutiu no outro vídeo, eu vou reforçar nesse. Você compreendeu o que quis dizer a canção, isto é, houve comunicação ou nela há expressões erradas que dificultam o entendimento? Essas expressões erradas estão entre aspas, porque a gente já discutiu no outro vídeo que quando se trata de variação linguística, né, a gente entende que o conceito de certo e de errado não existe. A gente troca o conceito de certo e de errado pelo conceito de adequado ou inadequado. Ou seja, determinada variante vai ser adequada àquela situação e determinada variante vai ser inadequada àquela situação. Aí a gente usa aquela metáfora da roupa, tá? 8. Suponha que você seja um oftalmologista e no consultório lhe chegasse um paciente cujas palavras fossem, doutor, meus olhos estão ardendo. Como você agiria diante de tal afirmação? Corrigia-o ou procedia o exame dos olhos do paciente? Quer dizer, aqui vai entrar essa questão do certo e do errado. Doutor, meus olhos estão ardendo. Então, você não entendeu o que o paciente quis dizer? Você acha que o oftalmologista não entendeu? Houve comunicação, porque o paciente utiliza essa variante, que com certeza é diferente da variante falada pelo oftalmologista, que é uma pessoa mais escolarizada. Então, o doutor deveria corrigir, ou ele vai fazer o procedimento sem maiores problemas, porque ele entendeu o que o paciente quis dizer. Certo? Então, são essas questões que vocês vão responder no caderno, mandar foto, postar lá na plataforma. Lá vocês vão encontrar outras questões também com foco na questão da variação linguística, tá? Para a gente finalizar. Aqui tem alguns pontos que eu gostaria de mostrar para vocês, tá certo? Aqui, vamos ver se eu encontro. Aqui. Língua oral e língua escrita. Quando eu falo de língua oral e de língua escrita, eu estou falando de duas coisas diferentes. Existem as regras da língua oral, ou da variante oral, se quiser assim chamar, e existem as regras da língua escrita. São modalidades da língua portuguesa diferentes. O que é que acontece?
Tanto a língua oral como a língua escrita, ela pode ser planejada, né, no sentido de que rebuscada, culta, formal, ou ela pode ser mais coloquial, mais espontânea. Vai depender do contexto, vai depender de quem está, do meu interlocutor. Então, por exemplo, eu, professora, posso utilizar a língua oral de uma maneira planejada, elaborada ou de uma maneira espontânea. Como? Dependendo da situação. Então, eu posso utilizar a língua oral informal quando eu estou em casa com a família, ou então quando eu estou numa conversa com os amigos, ou vou usar a língua oral formal, culta, padrão, obedecendo às regras da gramática normativa, quando eu estou dando aula, ou vou para uma entrevista de emprego, ou apresentando um trabalho. O outro aspecto é a língua escrita. A língua escrita também pode ser planejada, formal, culta, e ela também pode ser espontânea, coloquial. Quando eu utilizo a língua escrita espontânea, aliás, de uma forma mais planejada, eu escrevo uma tese. Então, numa tese, eu vou escrever a língua escrita de forma mais elaborada, uma redação, um artigo científico. Mas aí eu posso escrever também um e-mail para uma amiga minha, ou uma mensagem de WhatsApp para minha mãe, e eu posso escrever a língua escrita, usar a língua escrita de forma espontânea. Então, tanto a fala quanto a escrita podem ser planejadas ou podem ser espontâneas. O que é que eu estou chamando de planejada, gente? De culta, formal, rebuscada. E o que é que eu estou chamando de espontânea? Coloquial e do dia a dia. Certo? Que é outro ponto que eu quero destacar aqui com vocês. Formal, culta, padrão e informal. Então, de um lado, eu tenho a variante formal, culta, padrão e de prestígio, que trocando em miúdo seria a mesma coisa, que é aquela linguagem, aquela variante que a gente tem que entrar na escola para aprender. É aquela variante dos dicionários, da gramática, dos textos literários, dos textos jornalísticos, da mídia, das redações oficiais, dos textos jurídicos. Do outro lado, eu tenho uma variante informal, coloquial, popular, que é aquela variante do dia a dia, que não é muito rebuscada, que foge das regras da gramática normativa, que eu utilizo com as pessoas que eu tenho familiaridade, que eu tenho intimidade. Ok? É aquela história que eu disse para vocês no outro vídeo. Nós somos poliglotas dentro da língua portuguesa, porque nós vamos utilizar a variante de acordo com a situação em que a gente se encontra, tá? E outro aspecto, o último que eu quero destacar para vocês, são as gírias, jargões e calão. O que isso significa? Gíria e jargão são códigos linguísticos próprios de um grupo social. Então, se você não faz parte daquele grupo social, você vai ter dificuldade de entender as gírias daquele grupo social, o jargão daquele grupo social. Então, por exemplo, os médicos têm um jargão próprio. O que seria um jargão? Uma linguagem típica deles. Se eu não sou médica, eu vou ter dificuldade de entender o jargão dos médicos. A mesma coisa, os professores têm um jargão próprio, tá certo? As gírias também. As gírias são códigos linguísticos próprios de um grupo de policiais, de bandidos, de skatistas, de metaleiros. Agora, na gíria, a gente tem que destacar um aspecto que a gente não encontra no jargão. Que aspecto é esse? A gíria, a gente costuma dizer que a gíria já nasce morta. Porque a gíria é moda. Por exemplo, tem gírias que a gente utiliza hoje que amanhã não vão estar mais, as pessoas não vão estar mais falando. Ou então as gírias que foram faladas no passado, hoje não se falam mais. Então, são códigos linguísticos que não têm uma vida muito duradoura. Quem é que faz a gíria nascer? Quem é que faz a gíria morrer? Os falantes. Todo mundo começa a falar determinada gíria, com o passar do tempo aquela gíria morre, tá? O jargão não costuma morrer, né? Pelo menos com tanta facilidade como a gíria. E o que seria calão ou baixo calão? São palavras de baixo calão que a gente costuma dizer. São aquelas palavras ou aqueles termos grosseiros, obscenos, que chocam, que desvalorizam, né, pessoas socialmente e que a gente deve evitar,
tá? Essas palavras de baixo calão. Quando a gente está escrevendo uma redação para um Enem, por exemplo, eles colocam lá nas orientações que o aluno evite escrever palavras de baixo calão. Então, por quê? Porque pode perder ponto, ou dependendo até da palavra, até, né, ter uma penalidade maior. Então, essas palavras de baixo calão, elas fazem parte da linguagem do dia a dia, coloquial, da variante linguística do dia a dia, mas que por ser às vezes grosseiras demais, obscenas demais, aí a gente evita. Mas pode acontecer de, em algum momento, essas palavras de baixo calão, elas serem apropriadas. Se a situação for muito informal, não vai ter problema nenhum, tá? É só a questão de você saber adequar. E aqui nós vamos fechar esse conteúdo de variação linguística. As outras dúvidas a gente tira, tá? No decorrer quando vocês forem realizando as atividades. Ninguém deve menosprezar os usos da língua escolhidos pelo falante. Este, por sua vez, deve fazer uso adequado dela para evitar situações de incompreensões. Quer dizer, a gente deve evitar a falta de comunicação e para participar ativamente da sociedade da qual faz parte. Por exemplo, é adequado, aqui ó, é adequado usar a linguagem formal em ambientes e eventos públicos como uma formatura, numa palestra ou na igreja. É inadequado usar uma linguagem extremamente formal, muito trabalhada, pomposa em casa, com os familiares. Quer dizer, eu posso parecer muito pedante se eu tiver numa situação informal do dia a dia, numa partida de futebol, na praia, e utilizar uma linguagem muito formal. Porque isso aí vai passar a ideia de você ser muito, querer ser muito, digamos assim, superior. Então, acontece da mesma forma. Você não pode ir para uma entrevista de emprego utilizando uma linguagem informal, ou usando palavras de baixo calão, ou gírias, como também não pode falar de forma tão culta numa praia ou numa partida de futebol. Tá certo? Então, é isso. É isso. A nossa aula hoje é basicamente uma aula de revisão, tá? Sobre a questão da variação linguística. Eu espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês. E vocês devem responder as questões que tem aqui no vídeo, as questões que vão ser postadas, tá bom? Um abraço, até a próxima.